Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Esta é a nossa esperança, do nosso chamamento, é alcançar a plena filiação. Tem tudo a ver com o encargo dessa noite, né? Os hinos, realmente, o Senhor separou esses hinos, porque tem tudo a ver com a palavra. Ó Senhor Jesus! Irmãos, hoje nós vamos ver a mensagem 8, né, do volume 2 do Alimento Diário, a última mensagem, né, desse volume, né, onde a série Nossa Missão é a Edificação da Igreja. Então, a série desse Alimento Diário que fala Nossa Missão. Nós falamos que nós recebemos um chamamento, né? Para quê, irmãos? O Senhor tem uma missão para nós: edificar o corpo de Cristo. Amém? Jesus é o Senhor. E esse alimento diário, o título é Como Posso Ser Feliz? Nessa mensagem nós vamos ver que a única forma, irmãos, de nós sermos felizes, uma felicidade real, é alcançar, né, a plena filiação, ser totalmente cheios de Cristo. Deus quer nos encher, irmãos, né? E esse capítulo 1 de Efésios, que nós vamos estar vendo o último versículo, né, que fala sobre a questão do corpo e da igreja. Louvado seja o Senhor. Capítulo 1 de Efésios, ele traz para nós uma visão muito ampla com respeito ao plano de Deus. Então, nós temos visto nessas mensagens passadas, né, o capítulo 1, no versículo 4, fala com respeito à predestinação, à escolha. Fala assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Então, irmãos, se você está aqui hoje, é porque você é um escolhido de Deus. Esse dia foi separado para você ouvir essa palavra e receber do Senhor uma comissão. Eu creio que tem muitos visitantes aqui hoje nos visitando, então depois nós vamos pedir eles, né, para ficar de pé. Eu quero orar por cada um deles, mas isso vai ser durante a mensagem, amém? Se o Senhor trouxe você aqui hoje, não foi à toa. Talvez muitos já são cristãos, têm a vida de Deus, mas é um prazer para nós receber as pessoas, os irmãos, uma alegria muito grande, porque nós fazemos parte da igreja, a igreja de Deus. Amém. Então, no versículo 4, nós vimos com respeito à escolha, né, o chamamento, a predestinação, e no versículo 7, nós vemos a obra também do Filho, né, que fala, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, a obra do Pai foi nos escolher, nos predestinar. A obra do Filho foi nos redimir. Então, nós fomos redimidos pelo sangue, pela morte de Jesus. Nós que cremos no Evangelho, né, nos tornamos filhos de Deus. E no versículo 13, fala que, ali a gente vê a obra do Espírito, que fala, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Irmãos, aqui está o plano de Deus para nós. Deus nos escolheu, né? O Filho nos redimiu,
e o Espírito nos selou. Essa é a garantia, irmãos, que nós somos filhos de Deus. Temos o selo do Espírito. Ó Senhor Jesus. E na semana passada a gente viu, né, sobre o versículo 19 até o 20, 22, 23, que fala assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então, irmãos, realmente há uma força operando em nós, para nos manter com esse coração de buscar o Senhor, de viver para Ele. Então, há uma força dentro de nós, irmão. O homem, no seu homem natural, no velho homem, ele não é capaz de nada. Mas, se nós estamos reunidos aqui nesta noite, porque tem uma força operando em nós, nos mantendo, né, com esse coração de viver a nossa vida para Deus. Então, o capítulo 1 termina, né, no versículo 22 e 23, falando: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, nós vimos que Cristo é o cabeça da igreja, e nós somos os membros. Ó Senhor Jesus, então nós temos alguém para nos governar, para nos conduzir. Ó Senhor Jesus, a igreja, irmãos, ela não é uma organização religiosa, também ela não é terrena. A igreja, ela é celestial. A igreja não é dessa terra, apesar que nós estamos nessa terra, mas a igreja, ela é celestial. Ela é um organismo vivo, vivo e santo. Então, é por meio da igreja que Deus avança, que Deus caminha, né? Todos os salvos nessa terra faz parte da igreja. Todos aqueles que creram no Senhor e recebeu Ele como Senhor da sua vida, faz parte da igreja. Então, louvado seja o Senhor, irmãos, porque a igreja é um organismo vivo, né, onde nós somos, né, os membros desse corpo. A palavra João, capítulo 1, versículo 18, fala que ninguém jamais viu a Deus. E 1 João, capítulo 4, versículo 12 também fala que ninguém jamais viu a Deus. Mas pelo fato de Cristo ser o cabeça da igreja, irmãos, e nós, os membros, então Deus, Ele pode ter uma expressão nessa terra por meio de nós. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra, então nós podemos expressar Deus. Deus pode ter uma representação nessa terra. Então a igreja é algo celestial. Então Deus, irmãos, Deus, Ele quer dispensar toda a sua plenitude para dentro da igreja. Ele quer nos encher com toda a sua plenitude, quer nos encher por completo. Então essa mensagem, irmão, ela vai abrir muito a nossa visão com respeito, né, à questão como nos encher de Cristo. E para que Deus quer nos encher? Qual o objetivo de Deus nos encher
totalmente, com toda a plenitude. Então, isso nós vamos ver, né, no decorrer da mensagem, irmãos, que o Senhor possa dar graça para mim poder passar esse encargo, né, é uma palavra boa de ouvir, porque Deus, Ele quer nos encher. Então, isso é bom a gente ouvir isso, que Deus conta com cada um de nós. Deus Ele não faz exceção de pessoas. Mas, por outro lado, irmão, esse encargo é um encargo pesado para ser passado. Por quê, irmãos? A palavra, ela precisa de nos alcançar com realidade. Então, como, né, nós, como corpo de Cristo, podemos ser totalmente cheio de toda a plenitude de Deus? Ó Senhor Jesus, nós, irmãos, nós fomos chamados com uma comissão: ser o representante de Deus na terra. Então, o Evangelho, ele precisa ser pregado, certo? E o Evangelho, ele é pregado pelos aqueles que têm a vida de Deus, aqueles que podem oferecer esse Cristo, né, para as pessoas. Tudo que as pessoas querem é um viver de paz, de tranquilidade. Mas se nós formos olhar para o mundo, irmãos, né, quanto mais tempo passa, mais aflita, mais apavorada as pessoas estão. Por quê, irmãos? Porque falta Cristo na vida delas. Ó Senhor Jesus, por isso a importância, irmãos, né, da nossa comissão, é a edificação do corpo de Cristo. Hoje nós já somos membros desse corpo, mas por meio do Evangelho, né, muitas pessoas vão ser alcançadas também por essa vida, e vai vir fazer parte da igreja, né, vai ser membro do corpo, e vai poder servir a Deus. Então, louvado seja o Senhor. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, mostra o aspecto, irmãos, do corpo, né? O versículo 12, né? Capítulo 12, versículo 12, nós vamos ler o 12 e o 13, mas primeiro, né, vou compartilhar algo sobre o versículo 12. Fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O 13, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Então aqui mostra, irmãos, que como o corpo tem muitos membros, não é isso? Assim também Cristo. Cristo também, ele sendo cabeça, irmãos, ele tem muitos membros. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Então, Cristo como cabeça também, né, tem muitos membros. E a salvação, irmão, quando ela chega até nós, nós precisamos estar claro, irmãos, por que nós estamos aqui? Para que nós reunimos? Para que nós servimos o Senhor em tanto serviço? Né, hoje mesmo, quantos estão servindo, não está participando aqui, né, recebendo a palavra, né, porque tem um andamento a reunião que exige que alguns estejam lá fora, olhando os veículos, os carros, outros na recepção, outros na salinha, né, vai servir no Bucafé, na livraria, alguns já serviram na música, né, na transmissão, né. O Senhor me deu graça também de estar aqui, compartilhando essa palavra. Tudo isso é para o corpo, irmão. Ó Senhor Jesus, então que o Senhor possa nos fazer membros ativos, irmão, membros que funcionam,
cheio da vida de Deus. Se você é um membro, irmão, a vida está dentro de você. E Deus conta com você na edificação do seu corpo. Então, essa é a importância, irmãos, do corpo, certo? Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nós também precisamos ser encabeçados. Cristo precisa de nos encabeçar. A cabeça é que comanda o corpo. Então, Cristo, como nosso cabeça, nós não podemos ter liberdade, irmãos, igual qualquer outras pessoas. Nós precisamos, de ter uma expressão naquilo que nós desfrutamos, naquilo que Deus tem dispensado para nós. Tudo que Deus está fazendo, irmãos, Ele está produzindo, essa plenitude em cada um de nós. O nosso espírito, irmão, já foi salvo, quando nós cremos no Senhor. Mas agora o Senhor quer trabalhar em nós, por meio da sua dispensação, da sua plenitude, de tudo que Deus está em Cristo, para ser dado para a igreja. Então nós, como igreja, irmão, nós temos o direito de desfrutar de toda essa divindade, de Deus que está em Cristo. Então esse é um direito de um cristão, certo? Essa tem que ser a nossa busca. Nós temos que estar abertos para Deus poder nos encher. Ó Senhor Jesus, o versículo 13, irmãos, ele traz algo muito importante, que fala assim: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, quando você crê no Senhor, você passa a ter esse direito de desfrutar, de beber Cristo. Porque o Senhor falou em João 7, 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, o desfrute, irmãos, o nosso beber e comer do Senhor, certo? É para que possa fluir de nós algo divino, que vem de Deus. E aqui fala a importância do batismo. Marcos 16 fala: quem crer e for batizado, será salvo. Então, quero mostrar a importância do batismo, irmão. Se você creu no Senhor, você precisa de ser batizado. Porque quando você é batizado, você é introduzido para dentro do corpo de Cristo. Quando nós cremos no Senhor, o Senhor entra para dentro de nós. É igual ele ali em João 22, soprou para dentro dos discípulos e falou: recebei o Espírito Santo. Então, quando nós cremos, o Espírito nosso recebe o Senhor. Agora, quando nós somos batizados, irmãos, aí nós somos introduzidos para dentro do corpo de Cristo. E aí nós temos esse direito, certo? De beber, fala assim: e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Irmão, há uma só fonte. A fonte, ela é uma só. A fonte é Cristo. Então, o que pode nos saciar é Cristo. O que pode nos satisfazer é Cristo. Não tem outro meio, Pode ser financeiro ou físico, certo? Tudo isso aí pode ser bem-vindo à nossa saúde, dinheiro e tudo, mas a plena felicidade, irmãos, é você estar bebendo desse mesmo Espírito, certo? Esse é o objetivo, do batismo, que nós somos introduzidos
e passamos a beber, né, de um só Espírito. Então, né, o batismo é para quê, irmão? É para testemunho daquilo que ocorreu na sua vida. Você creu, então, de repente, manifesta em você um desejo, uma vontade de ser batizado. Não é isso? Então, é para testemunho para você mesmo, que você está mudando de vida, né? E agora você vai viver para Deus. E aí você também dá testemunho para Deus, que você creu e recebeu Ele como seu Senhor e Salvador. E dá testemunho também para os principados e potestades, que agora você é um filho de Deus. Você não pertence mais às coisas do mundo. Então, e um testemunho ainda para as pessoas, irmão. Isso é importante. As pessoas precisam ver nós como cristãos, certo? As pessoas, quando olhar para nós temos o cabeça que é Cristo, mas nós como membros do corpo, as pessoas têm que ver em nós Cristo. Aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa não é igual a outras que eu conheço. A vida de Deus, irmãos, vai fazer a diferença. Na medida que nós vamos desfrutando, na medida que a vida vai entrando dentro de nós, ela vai nos transformando. Por isso que Ele é a fonte, certo? Com a mulher samaritana em João 4, o que Ele falou? Se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, irmãos, o que Deus quer de nós, da sua igreja, é isso, irmãos. É que nós sejamos acessíveis a Deus. Porque Ele é acessível a nós. Ele está em nós. Mas às vezes nós ficamos distante dEle. Certo? Então, a nossa mente precisa ser colocada no Espírito, porque nossa mente posta no Espírito tem como Deus caminhar. Deus tem caminho para estar dispensando a sua plenitude. Então, louvado seja o Senhor, irmão. Vamos ler também mais um versículo, capítulo 12, versículo 27. Fala assim: ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, irmãos, fala que nós somos membros, individualmente desse corpo. Mas quando nós estamos reunidos, irmãos, há um desfrute coletivo. Eu posso desfrutar Cristo aonde eu estiver, e cada um de vocês também pode, irmãos. Mas a importância das reuniões, irmãos, para que tenha um desfrute coletivo. Deus dispensa de uma maneira coletiva, alcançando todos os irmãos, os visitantes. Então aqui fala que, ora, vós sois corpo de Cristo, e membros, individualmente membros desse corpo. Então você, irmão, é um membro. Deus te escolheu para você ser um membro do corpo de Cristo. Isso não é pouca coisa, certo? Você precisa de orar, ler esse versículo. Eu sou um membro, Deus me escolheu para ser um membro do corpo. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, a palavra, ela sempre vem para que Deus possa cumprir o seu propósito. Porque quando a igreja ela é encabeçada por Deus, o que acontece? Certo? A vida vai desenvolvendo em cada um de nós. Se eu tenho um viver, irmãos, simplesmente de reunir, certo? Eu preciso de orar ao Senhor e pedir ao Senhor graça. Certo? Eu preciso pedir ao Senhor graça para mim estar junto. O corpo, irmão, o corpo tem que estar junto. Certo? Qualquer membro, se tirar, faz falta.
Então isso mostra a importância. Quem perde um membro do corpo, seja interno ou externo, né, até mesmo um dente, irmãos, faz uma falta terrível. Então isso mostra a importância de você no corpo de Cristo. Aí você precisa de considerar com respeito o seu chamamento. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. Você saber que tem alguém cuidando de você, tem alguém te suprindo a cada dia, te sustentando. Ó, isso é a misericórdia do Senhor. Porque o propósito de Deus é a edificação da igreja. Certo? O que Deus quer, irmãos, é que a sua vida nos encha por completo. Não fica nem um espaço vazio. Não é isso? A gente precisa de ver aonde falta para que essa plenitude vai alcançando a cada dia. O que tem nos tirado, né, o nosso direito de desfrutar, que tem nos levado a perder tempo, a gastar tempo com coisas que não edificam. Ó Senhor Jesus, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Que fala, irmãos, o encabeçamento é por meio da palavra profética que nós recebemos. Então, o meio de Cristo estar nos encabeçando, nós precisamos de estar imergido na palavra. Tem falado muito de imergir na palavra. Por quê? Isso vai trazer crescimento de vida para nós. Então precisamos valorizar a palavra, irmãos. A palavra de Deus é o nosso guia, certo? É Ele que dá a direção, certo? Para o nosso chamamento, o que Ele quer de nós. Então louvado seja o Senhor. A gente, por praticar a palavra profética, irmãos, né? O que o Senhor tem nos encorajado, né, nesses últimos tempos, né? O Senhor tem nos dado várias ferramentas para nós pregarmos o Evangelho, não é isso? Então hoje mesmo, os homens de oração estavam lá na praça, né? Fazendo o que, irmãos? Orando para as pessoas e pregando o Evangelho. Isso, irmãos, é uma resposta, né, da prática da palavra. A palavra tem reagido, né? Mulheres conectadas, né? Avança jovem, né? Então são várias ferramentas, né? O Senhor está usando até as crianças agora, né? Até as crianças estão orando, sabe? Isso é o Senhor fazendo, irmãos. Isso é a prática da palavra. O encabeçamento, irmãos, de Cristo, ele vem pela prática da palavra. Não adianta você só conhecer a palavra. A palavra, ela precisa ser experienciada na nossa vida, né? Uns têm um dom, né, apacenta, outros pregam o Evangelho, outros oram mais, está vendo? Mas tudo envolve o corpo. Tudo está envolvido com o corpo. Então, o Senhor, Ele tem esse objetivo, né, de, igual mostrou em Efésios capítulo, no versículo 23, né, que fala sobre a questão de, o qual é o seu corpo, a plenitude, daquele que a tudo enche. O Senhor quer nos encher, irmãos, mas de uma maneira completa. Toda a totalidade de Deus é para ser dispensada para dentro de nós. Então, a forma de nós estarmos sendo preenchidos com essa vida é praticando a palavra. Aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós não podemos ficar de fora do mover, irmãos. Não quer dizer que a gente tem que estar em todos os mover,
porque graças ao Senhor são muitos mover, né? Mas a gente precisa estar envolvido com algum, porque como membro, o Senhor quer trabalhar em todos nós. Então, se tem alguém nos visitando hoje, irmãos, né, eu não quero que eles fiquem constrangidos, mas se puderem, fiquem de pé. Eu gostaria de orar por vocês, certo? Se você já é um irmão, ou se você ainda não teve uma experiência de salvação, certo? Se tiver alguém aí, né, possa ficar de pé, para que eu quero orar por vocês. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Levantou um casal ali maravilhoso, né? Levantou outros aqui. E o Senhor está trazendo, irmãos. Isso aí você está vendo que é a edificação do corpo. A importância de cada um de nós na vida da igreja. Senhor Jesus, nessa noite, Senhor, quero agradecer o Senhor por todos esses convidados que o Senhor trouxe. Foi o Senhor que trouxe. Senhor Jesus, o Senhor possa suprir cada um deles. O Senhor possa ser com a vida deles, abençoando, Senhor, em todos os aspectos, tanto o profissional, quanto o espiritual, quanto o físico. Senhor, seja com eles, coloca no coração deles um desejo de conhecer o Senhor mais. Senhor Jesus, que eles possam permanecer, Senhor, com esse coração de estar reunindo, buscando o Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por cada um deles. O Senhor possa abençoar, Senhor Jesus, e aqueles que ainda não teve ainda uma experiência com o Senhor, uma experiência de salvação. Senhor Jesus, gostaria, Senhor, que eles orassem comigo, repetissem as minhas palavras. Aquilo que eu falar vai sair da minha boca, mas quando você falar, é você falando para Deus. Senhor Jesus, Senhor, nessa noite, eu quero te receber como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu sou um pecador, mas o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. O Senhor morreu na cruz por mim, Senhor, e nessa noite, Senhor, eu quero te receber. Entra para dentro de mim, me leve a ter uma experiência viva com o Senhor, para que o Senhor possa me usar, que eu possa ser um membro ativo no seu corpo. Senhor, obrigado, Senhor, por poder estar diante do Senhor, abrindo o meu coração, para que você possa encher com a sua vida. Senhor, obrigado, Senhor. Aleluia. Pode assentar. Amém. Jesus é o Senhor. Se você creu de coração e confessou com a boca, né, o Senhor entrou para dentro de você, e você também tem a experiência, né, de ser um membro do corpo de Cristo. Senhor Jesus. Por isso nós precisamos de confessar para Deus. Ele é o Salvador. Senhor Jesus, continua abençoando cada um de vocês, que o Senhor possa trazer vocês mais vezes, né, para estar junto conosco. É um prazer muito grande, uma alegria receber o Senhor com vocês. Amém. Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, irmão, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Aqui mais um versículo para deixar também bem claro para nós, né? O versículo 18 que nós vamos ler, irmãos. Mas os irmãos depois podem anotar aí, pode ler do 13 até o 19. Mas nós vamos ler o 15, o 16 até o 19, amém? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja o trono,
seja soberania, quer principado, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça no corpo da igreja. Ele é o primogênito, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Irmãos, então, tudo que Deus é, toda a plenitude de Deus está em Cristo. Ele é antes de todas as coisas. Por isso ele é o cabeça da igreja. Aqui fala que ele é o cabeça do corpo da igreja. Então fica mais claro ainda para nós sobre o encabeçamento de Cristo, né? E também passando uma página aí, em Colossenses 2, versículo 9, vamos ler Colossenses 2, 9, é outro versículo parecido com esse, mas também mostra, né, tudo que Deus está em Cristo para nós. Versículo 9, porquanto Ele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, porquanto nele habita. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, pelo fato de habitar em Cristo, Cristo é a corporificação de Deus. Então, tudo que Deus está em Cristo. Ele esteve aqui na terra, né, como homem, como filho do homem, né, nascido de mulher, mas ele era o próprio Deus, sabe? O verbo, em João 1,14, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. Então, esse é o Cristo, irmão. Esse é o nosso cabeça. Ele quer dispensar para nós tudo o que Ele é, para nos encher, até transbordar, né? Esse copo aqui, irmãos, ele tem água, mas ele não está transbordando de água, certo? Às vezes nós também somos assim, irmãos, andamos na reserva, não é isso? Uns com 3/4, uns com meio tanque, outros às vezes com reserva, né? O ano inteiro, ponteirinho lá embaixo, certo? Mas Deus tem dispensado para nós de uma forma real. Nós vamos ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Aqui fala assim, todos nós temos recebido. Então, a graça, irmãos, ela está sendo dispensada, né? O Senhor veio como graça para nós. Nós não éramos merecedores, nós não fizemos nada, né? Mas Ele, com a sua misericórdia, Ele nos alcançou. Ó Senhor Jesus! Mas, às vezes, essa graça, irmão, está sendo dispensada para nós, dia a dia, nas nossas orações, né? A palavra, o alimento diário, a leitura da Bíblia, ouvindo mensagens, lendo o Jave, né? Então, a graça, ela está dispensando de uma forma contínua, direta. Basta nós invocarmos, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado Senhor, porque eu recebi,
Isso aqui é um versículo para nós imergir na palavra, né? Ter uma imersão aqui. Fala, porque temos recebido da sua plenitude. Ó, obrigado, Senhor. Ó, por ter recebido tal graça. Irmãos, isso é algo que nos tira da esfera terrena, certo? Nos leva para uma esfera celestial. Esse é o propósito da vida, certo? É fazer com que nós, mesmo que nós estejamos nessa terra, nós não estejamos envolvidos com as coisas dessa terra. Muitas coisas, irmãos, têm nos tirado o direito de desfrutar, de receber essa graça. E às vezes, irmãos, não é só pecado, certo? Às vezes pode ser trabalho demais, não ter tempo para desfrutar. Isso, irmãos, o inimigo tem pegado muitos irmãos com respeito ao aspecto do serviço, certo? Sempre trabalhando, mas o momento para ser preenchido com a vida, nós não preocupamos tanto. Preocupamos com tantas coisas na nossa casa, o nosso carro, né? Mas às vezes com a vida nós preocupamos muito pouco. Então, se a igreja, irmãos, não tem essa experiência de buscar na palavra uma experiência com Deus, certo? Não tem como nós sermos preenchidos, né, com essa plenitude. Sempre vai haver algo vazio ali. Essa semana mostra, né, a questão do vácuo, né, algo ali que está vazio, irmão. Se você não permitir que Deus ocupe aquele espaço, o inimigo vai ocupar, certo? Deus quer te ganhar por completo, totalmente. Deus quer ganhar você totalmente, quer me ganhar. Mas o inimigo, não. O inimigo, ele quer só uma brecha, certo? Um espaço pequeno. Mas se ele tiver um espaço pequeno na nossa vida, irmãos, aquele espaço precisa de ser tomado com a vida de Deus. Então nós precisamos de abrir mão de muitas coisas, certo? Para que Deus continue, né, nos enchendo até a totalidade. O objetivo é esse, certo? É nós não envolvermos com as coisas desse mundo e ter a primazia, né? Cristo, Ele quer ter a primazia em nós. Aquele versículo que nós lemos foi de Colossenses, né? Acho que foi de Colossenses que nós lemos, Colossenses 2, o versículo 18 faz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Então, Colossenses, né, 1:18. Então, veja bem, irmãos, Deus, Ele quer ser o primeiro em nossa vida. Então, em nossas decisões, quantas decisões nós tomamos sem ter Cristo como o primeiro na nossa vida? Depois que a gente vai orar, né? Vai pedir a Deus para abençoar, mas isso teria que ser antes, né? A primazia, irmão, Ele tem que ser o primeiro em todas as coisas, né? Então Ele tem que estar nos ganhando a cada dia, numa área, noutra área, noutra área. Então o Senhor não desiste de nós, irmão. Por mais dificuldade que nós vivemos, por piores situações que nós passamos, Deus é conosco. O Senhor, Ele não nos abandona. As coisas que nos afastam de Deus, podem nos levar a abandonar Deus, mas Ele nunca nos abandona, né? Como o filho pródigo ali, né?
Ele gastou tudo do pai, foi embora, mas ali o pai estava esperando ele. Quando ele apontou lá no morro, lá em cima, o pai já estava lá esperando. Então nós somos assim, irmãos, né? Nós precisamos ser assim com Deus. Deus está sempre nos esperando. Por pior que seja a situação, o momento que nós estivermos passando, nós precisamos voltar para o Pai. Ó Senhor Jesus, por um lado Deus quer nos encher, irmãos, né? Quer nos suprir com a sua vida, né? Quer nos dar graça, mas Paulo também, ele faz uma advertência muito grande, irmãos, para nós, né? Em Colossenses, capítulo 3, do versículo 5, nós vamos ler até o 11, amém? Colossenses capítulo 3, versículo 5. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixões lascivas, desejos malignos e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então aqui Paulo, irmão, ele faz um alerta. Por outro lado, né, ele mostrou que Cristo é a plenitude de Deus para o nosso desfrute. Mas aqui ele faz um alerta, que nós precisamos fazer morrer, né, a nossa natureza terrena, certo? Então aqui fala alguns pecados, irmãos, mas não são só esses, né? Tem os vícios, né? Quantas coisas nos afasta do Senhor, né? Até mesmo hoje, né? A tecnologia, né? Com celular e tudo mais, o dedo está só ali, né? Tempo está passando, certo? Isso aí, irmão, é o inimigo roubando o nosso tempo, certo? Isso aí é a nossa natureza terrena. Isso não é a vontade de Deus. Os nossos vícios, gostamos de tantas coisas, né? Então, às vezes a gente pensa que vício é fumar, é beber. Realmente é um vício que deve ser abandonado, né? Porque nós já nascemos de novo. Mas não só esses vícios de fumar e de beber, irmãos, né? Mas muitos vícios, muitas práticas, muitos costumes têm impedido dessa vida expandir em nós. Aí nós prosseguimos, mas só na reserva, não é isso? É igual ali Mateus 25, né? As 10 virgens. As néscias só tinha óleo nas lâmpadas. E quando o noivo veio, qual foi a reação delas? Pedir às prudentes, né, azeite. Mas aí já era tarde, certo? A porta já tinha fechado. E talvez, irmãos, né, a porta para nós também pode ser fechada, se nós não valorizarmos aquilo que Deus tem dispensado para nós, certo? Às vezes nós continuamos nos mesmos erros, nas mesmas falhas, certo? Praticando as mesmas coisas, certo? Mas vai chegar um dia que nós vamos estar diante do Senhor. A plenitude de Deus na igreja, irmão, é para essa finalidade, para que ela seja entregue para Deus, né? Totalmente pronta, adornada, né? Sem mácula e sem ruga. Então, louvado seja o Senhor, irmãos. O Senhor quer trabalhar em nós. Prosseguindo aqui, o versículo 7 fala assim: ora, nessas mesmas coisas, andaste vós também outrora, noutros tempos, quanto viviam nelas. Então, aqui em outros tempos, irmão, a gente praticava tais coisas, mas fala que nós vivíeis nela. Mas então a nossa vida mudou, irmãos. Louvado seja o Senhor. Deus nos escolheu.
Oh, nós não fazemos parte desse mundo. Senhor Jesus, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagens obscenas do vosso falar. Aqui é algo que nós precisamos vigiar muito, irmão, o nosso falar, certo? Às vezes nós estamos no meio dos mundanos, ouvimos muitas coisas, aprendemos muitas coisas, as nossas crianças. Então, irmãos, o nosso falar precisa ser um falar refinado. Não podemos falar como as pessoas que não têm a vida de Deus. Fala, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Irmãos, todos é criatura de Deus. Que Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala, ali mostra que Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, irmãos, nós, como filhos de Deus, nós precisamos de expressar Deus na nossa vida, não é isso? O 11 fala assim, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo e em todos. Então, esse é o objetivo de Deus, nos livrar de todas essas coisas, certo? Para que Ele possa ser tudo e em todos. Então, para isso, nós precisamos vigiar. A palavra precisa mudar o nosso viver. Não importa a condição que você está hoje, irmão, certo? Não importa a condição, mas você tem que ver que você é um membro de Cristo e que Deus pode mudar a sua vida, certo? Então, isso que é o importante, certo? Deus ter essa liberdade para preencher esses vazios, essas coisas que o velho homem busca. Então, essa palavra é uma palavra gostosa de ouvir, sabe? Porque mostra que realmente Deus tem um plano para nós, e Ele quer cumprir esse plano em nós. Então, isso é algo maravilhoso, irmão. Sabermos que nós, como filhos de Deus, o versículo 13 fala, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor os perdoou, assim também perdoai vós. Irmãos, uma coisa que impede Deus de avançar em nós é a falta de perdão. Se nós temos essa dificuldade, irmão, de não perdoar uns aos outros, isso aí fecha a porta, porque Deus nos perdoou, irmão. Nós, como pecadores, perdidos no mundo, Deus nos perdoou. E é o amor de Deus que vai nos levar a perdoar. Então, por isso, a importância de nós estarmos corrigindo as nossas dificuldades dia a dia. Cada dia nós precisamos estar corrigindo as nossas falhas, nos arrependendo, pedindo perdão, sabe, e avançando. Então, o propósito de Deus na nossa vida, irmãos, é esse, que nós buscamos as coisas lá do alto. Queria ler Colossenses 3, versículo 1 ao 4, fala assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensais nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar,
então vós também sereis manifestado com Ele. Oh, em glória, irmão. Oh, Senhor Jesus, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai. Até pensar, irmão, nós precisamos estar, a nossa mente precisa estar voltada para as coisas de Deus. Toda a nossa mente, a mente posta na carne é morte, mas a mente posta no Espírito é o quê? Vida e paz. Então nós precisamos, irmãos, de buscar esse viver. Nós temos essa chance hoje, irmãos, né, de praticar esse, de querer, né, de almejar esse momento, né, é o que a vida da igreja está promovendo, promove para nós. É isso, irmãos. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Então vai ter esse momento para nós, irmãos. Vai ter esse momento que Cristo vai voltar e vai manifestar. Então a igreja hoje, irmãos, ela é a realidade do reino dos céus. Nós podemos antecipar, a igreja pode antecipar, né, o reino, pelo fato de poder estar vivendo hoje essa vida na presença do Senhor. Certo? Então, para que quando Ele manifestar, né, então nós também manifestaremos com Ele em glória. Esse momento, irmão, todos nós temos que ter essa esperança, almejar esse momento. A vida da igreja promove isso para nós, irmão. Né? Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu leio um versículo aqui, eu vou ter que adiantar aqui, irmãos. Jesus é o Senhor, né? O tempo já esgotou, mas eu quero ler um versículo aqui, que é o complementar de tudo isso aí, do nosso viver hoje na presença do Senhor, certo? Para que isso, lá em Apocalipse 21, nós vamos ver, né? E vão presenciar, vão participar, vão estar envolvidos com tudo isso que Deus está fazendo hoje em nós. Fala assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Essa nova Jerusalém aqui, irmão, é a igreja, é a noiva, ataviada, pronta, totalmente tomada de toda a plenitude de Deus. Esse é o propósito de Deus, certo? Nós chegarmos lá totalmente, né, prontos para o casamento com Cristo, não é isso? Então nós vamos encontrar com Ele, né? João pôde ver isso, irmãos, antes, para deixar para nós, de uma maneira tão clara, né? Deus usou João para escrever aqui e mostrar para nós esse princípio, né? Fala, então vi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com ele. Aí então, irmãos, vai ser aquela mescla da igreja com Deus, certo? Aí a igreja, na sua plenitude, certo? Deus vai poder desfrutar, né? E a igreja, Deus vai poder usar a igreja para alcançar todas as coisas. Então, o princípio, irmãos, né, é esse, né? Vai ser consumado lá em Apocalipse 21, esse encontro maravilhoso, né? Nós com Deus e Deus com nós, né? Essa mescla maravilhosa.
Irmão, meu tempo já estourou. Eu tinha mais uns pontos aqui, mas louvado seja o Senhor, né? Senhor, creio que o Senhor, Ele passou algo que pôde nos suprir nessa noite, certo? Então, nós possamos, né, ruminar essa palavra, o que Deus quer de nós, amém? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé, eu gostaria de orar por vocês, amém? Senhor Jesus, Senhor, nós te agradecemos, ó, por essa palavra. O Senhor nos introduziu no seu corpo, hoje o Senhor é o cabeça, o Senhor possa encabeçar cada um de nós, em tudo o que formos fazer, o Senhor possa ter a primazia na nossa vida, Senhor, esse poder do Senhor, possa nos libertar daquilo que impede, Senhor, ó, de receber mais da sua plenitude. Senhor, vem nos salvar, Senhor, de todas as coisas que tira da sua presença. Salva a sua igreja, salva cada um de nós, continua nos guardando, nos mantendo com o coração de receber a palavra do Senhor. Ó Senhor Jesus, eu abençoo toda a igreja, Senhor, aqueles que vai estar nos assistindo pelo canal do YouTube. Senhor, nós abençoamos todas as famílias, todas as pessoas. Senhor Jesus, Senhor, possa nos dar graça, Senhor, de viver, Senhor, a sua plenitude, o nosso encontro com o Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, aleluia.